Esse é o Ancapso e vamos falar agora sobre o caso das Americanas, né? Teve uma operação da Polícia Federal mirando aí diretores e ex-diretores das Americanas que estavam envolvidos com a fraude contábil que acabou gerando aí aquele buraco no orçamento das Americanas, né? O buraco lá na contabilidade das Americanas, e agora descobriram que os dois principais envolvidos no caso fugiram do Brasil. Um está em Portugal, outro está na Espanha, e as investigações continuam, mas o caso é que todo mundo sabia que era fraude mesmo, olha que coisa, né? E eu falo para vocês, aí vem o pessoal estatista falar assim, mas tá vendo, empresa privada também tem fraude. E lógico que tem fraude em qualquer empresa, né? Agora, sabe qual que é a diferença? Eu não vou pagar nada disso daqui. Teve gente que se ferrou, tá? Teve gente que perdeu dinheiro nas ações, teve gente que perdeu emprego nas Americanas, teve gente que perdeu o negócio porque vendia para as Americanas e não recebeu. Então um monte de gente foi prejudicada por isso daí, mas só quem estava envolvido com Americanas. Quem não tem nada a ver com as Americanas, como é o meu caso, não perdeu nada. Isso é diferente de empresa pública, né? A gente aqui, quando tem uma fraude na Petrobras, por exemplo, quando o Lula resolve comprar arroz da orelha dele lá de locadora de carro, não sei o que lá, todos nós pagamos o preço dessas burradas do Lula. Essa é a grande diferença entre fraude em empresas privadas e fraude no governo. Essa notícia foi sugerida por Zé Guedé da Moto, advogado Paloma, hahaha, Lula, bandidinho, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ex-CEO das Americanas e uma ex-diretora de contabilidade, que são os principais envolvidos, estão foragidos nessa história, né? A Polícia Federal fez, na quinta-feira, hoje, dia 27, a Operação Disclosure, em que investiga essas fraudes bilionárias lá no balanço das Americanas. Eu lembro até no dia que eu dei essa notícia, cara, a primeira coisa que teve inconsistências no balanço. Eu falei, galera, isso aqui não é pouca coisa. Não tem como ser pouca coisa, né? E, na época, a primeira notícia que saiu era assim, não encontraram inconsistência no balanço. Aí tinha gente falando assim, não, que não é nada, só inconsistência, botaram no lugar errado. Eu falei, gente, olha só, o novo CEO pediu demissão em cima disso. Não tem como, não é o cara errou, ao invés de botar na linha A, botou na linha B. Não, ninguém pediria demissão por conta disso. É uma inconsistência grave, né? E o que a gente viu depois foi só isso, né? 200 milhões, aí, 200 bilhões de déficit no final das contas, de dinheiro fantasioso que existia no balanço lá das Americanas, né? E as Americanas agora estão na merda que estão aí em recuperação judicial, com um monte de gente sem receber. Muito triste esse tipo de coisa, né? E agora a gente fica sabendo, pelo teor da investigação aqui, que foi fraude contábil, não teve nada de engano, de sem querer, não, botou no lugar errado, não, 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 não. Foi de propósito. O que acontecia, né? Como é muito comum em várias empresas, a alta diretoria recebe bônus quando o valor das ações sobe, né? E aí, o que esse pessoal fazia? Eles sabiam que se tivesse mais dinheiro em caixa, a tendência é a ação valorizar, né? Apresenta uma situação mais folgada para a empresa, as ações tendem a subir porque as empresas de investimento olham para aquilo, acham que a empresa está bem, opa, dá para comprar mais ação da Americana, né? A ação da Americana sobe. E aí o pessoal ganha dinheiro com isso, ganha bônus com isso, né? Então, ó que beleza, faziam exatamente isso, fraudavam os números, né? E com isso iludiram um monte de gente dizendo que as Americanas estavam melhor do que realmente estavam em termos financeiros. Quando a coisa se tornou insustentável, aí, meu amigo, veio a tragédia, está em recuperação judicial, um monte de gente perdeu dinheiro e coisa e tal. Realmente triste isso daqui, né? Então foram 15 mandados de busca e apreensão contra outros ex-executivos da empresa, então um monte de gente foi presa, inclusive, tem mandado de prisão e busca e apreensão, e só esses dois que não foram presos porque estão no exterior, o Miguel e a Ana Cristina, são os principais, né? Ele saiu do país logo depois, o Miguel Gutierrez era o ex-CEO, ele particularmente saiu do país logo que aconteceu, antes mesmo de acontecer o escândalo, porque ele sabia que ia dar o escândalo, né? Na verdade, quando ele soube que ele ia ser substituído pelo novo CEO em junho de 2022, ele começou a vender as ações que ele tinha, vendeu um monte de ações, porque ele sabia que quando entrasse o novo CEO, o cara ia olhar para a coisa, estava óbvio que tinha fraude ali, o valor das ações iria cair. Então ele vendeu as ações todas que ele tinha das Americanas. Quando ele deixou de ser o CEO, vazou para a Espanha, ele tem dupla cidadania, ele também é espanhol,
então isso significa que vai ser muito difícil ele ser deportado lá da Espanha, né? Ele sendo um cidadão espanhol, a Espanha não vai deportar ele para o Brasil. Ele pode ser acusado lá, ele pode ser processado criminalmente lá e responder por esse crime lá na Espanha, mas ser deportado é pouco provável. Vamos ver, eu não confesso que eu não conheço muito o sistema judicial lá na Espanha, mas tipicamente países não extraditam cidadãos do próprio país, né? Enfim, esse cara é o principal, mas tem também a ex-executiva, a Ana Saicali, que também está em Portugal neste momento, ela viajou no dia 15. E aí a grande dúvida do pessoal é o seguinte: pode ser que tenha sido só curiosidade, assim, tenha sido só coincidência. Ela foi a Portugal, foi com visto de trabalho, não, né, foi para lá só para resolver algum problema e coisa e tal. Não estava nem sabendo que ia ser emitido um mandado de prisão contra ela. Pode ser que seja isso. Ou pode ser que ela sabia que ia haver essa investigação da Polícia Federal, que iam chegar no nome dela, porque segundo diz aqui o pessoal, ela era a diretora de contabilidade, ela que fazia a mágica na planilha, né? Então ela sabia que ia chegar nela e vazou para Portugal. Só que ela não tem cidadania portuguesa, ela está lá com visto de trabalho e turismo, ou seja, aquele visto que, né, aí ela pode ser extraditada a qualquer momento de Portugal. Mas também não se sabe se ela fugiu para lá, tá? Pode ser que ela tenha viajado, né, por um acaso, viajou nesse período para lá, não estava sabendo da coisa aqui, né? Enfim, essa é a situação. Você tem aqui, ó, a diretora, o pessoal está falando aqui, essa aqui é a diretora que está lá em Portugal. A prisão dela foi decretada hoje, o nome dela e do outro cara foram colocados na lista da Interpol, ou seja, eles não vão poder mais viajar, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Como o cara é cidadão espanhol, ele provavelmente vai ficar na Espanha e não pode ser extraditado de lá, né? Mas aí vamos ver como é que vai caminhar essa coisa aqui. De qualquer forma, ele pode ter que responder por esse crime lá, e ela lá em Portugal vai ter que ser enviada. Eles são os principais responsáveis, segundo a Polícia Federal, por essa fraude contábil, né? Então eles estão falando aqui que a fraude começou, olha só, a fraude começou em 2007. 2007, uma delatora apontou aqui que eles começaram a manipular o balanço das lojas americanas. Então, o pessoal falando que não, que as americanas ficaram muito mal por conta da pandemia e coisa e tal. Eu não sei, tá? Eu acho que foi isso mesmo. A pandemia foi o que escrachou a coisa, né? Que tornou a coisa muito visível. Piorou muito a situação do varejo no Brasil. Mas a fraude, particularmente, já vinha sendo feita, ó, há muito tempo, né? E aí que eu fico perguntando, e aquelas empresas de auditoria contábil, né? Eu não sei quem é que fazia auditoria contábil das americanas, né? Mas esse pessoal não vai pegar nada não, porque, porra, né? Estavam fraudando a auditoria contábil já há muito tempo, não foi uma coisa pontual, não foi um negocinho que aconteceu ali, era uma coisa que sistematicamente vinha sendo feita desde 2007. Em tese, toda grande empresa, ela contrata essas empresas de auditoria, 5 grandes auditorias que viraram 4 grandes, Ernst Young, Andersen Consulting, eu não sei o nome delas não, mas tem umas empresas aí de auditoria que são grandes empresas de auditoria, que em tese a função delas é justamente olhar o balanço da empresa e falar, não, tá tudo certinho, ou tá errado, não sei o que lá, tem problema aqui, não sei o que lá, e aparentemente ninguém viu isso, né? Mais uma vez, não é a primeira vez que acontece o caso de uma empresa de consultoria simplesmente não ver um rombo enorme na auditoria de uma empresa. Enfim, essa situação parece que está sendo esclarecida, ou seja, eles já faziam a fraude desde 2007, com certeza a coisa piorou com o que aconteceu na pandemia, mas o que levou mesmo ao problema todo foi retirarem o CEO, e queriam trocar o CEO, botar outro CEO no lugar, o CEO antigo, né, sabia que iam ver o problema, vazou com a coisa toda, e aí teve todo o problema, né? Enfim, vão ser punidos por isso, principalmente pelo mercado, e no final das contas, mais uma vez, repetindo a coisa que vai ser certamente um ponto que vai ter muito esquerdista falando aí, tá vendo? Não adianta privatizar a empresa privada também tem fraude, não sei o que lá. E é verdade, empresa privada tem fraude, também tem fraude em tudo quanto é lugar, meu amigo. Se tu acha que não tem fraude, sempre tem fraude. A questão toda é quem é que é afetado pela fraude, né? Quando o Lula faz a corrupção dele, quando o Lula criou o Petrolão e aquele esquema de corrupção enorme, eu fui afetado, todo mundo no Brasil foi afetado, porque os nossos impostos entraram nesse negócio de brincar, dessa brincadeira de corrupção do Lula lá com as empresas de empreiteiras brasileiras, né? Nesse caso das americanas, quem está envolvido também se ferrou, mas aí é quem está envolvido com as americanas. Quem não está, quem é só cliente, né? Eu já comprei algumas coisas nas americanas, mas não
Fora isso, não tem nenhuma ligação direta com eles, então não fui afetado por isso daí. Você também, se não tem nenhuma ligação com eles, também não foi afetado. Essa é a beleza da coisa. E aí o que acontece? O mercado tende a cortar esses casos ruins, nessas empresas que têm fraude, coisa e tal, cujo processo acaba não identificando essas fraudes, elas vão falindo à medida que o tempo passa, e as empresas que têm uma estrutura mais saudável, que combatem as fraudes internas, tendem a durar mais tempo, né? Essa é a beleza da coisa, resolve-se o problema dessa forma. No governo, o que acontece? O cara rouba pra caramba, tira dinheiro do seu bolso, o Brasil ficou na merda aí em 2014, 2015, a grande crise de 2014, 2015, por conta dessa roubalheira do Lula, e depois o Lula volta com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido, e volta a governar o país e tá lá o pinguço corrupto que quebrou o Brasil, que roubou todos os brasileiros, tá aí governando o país de novo. E aí, você vai fazer o quê? Governo é outro patamar, por isso que tem que privatizar tudo. É ilusão achar que não vai ter corrupção no governo. A corrupção é a principal função do governo. Na cabeça de todas as pessoas que estão no governo, a prioridade número 1 é a corrupção. Então, quanto menos tiver coisa no governo, pelo menos você não é afetado por isso. É o máximo que se consegue fazer. Ah, mas se a gente eleger a pessoa certa, botar a pessoa certa, meu amigo, esquece. Mesmo a pessoa certa não vai conseguir mudar a cabeça de todos os funcionários públicos ao mesmo tempo. E a pessoa certa vai ficar 4 anos, daqui a pouco vai vir brasileiro de novo, e vai lá e vai votar no Lula de novo, e pronto, né? Vamos estar na merda outra vez. Tem que privatizar, é tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.